Confiança não significa desfilar por aí como se fosse o dono do mundo ou deixar o ego de lado a cada oportunidade. É algo sutil, realista e discretamente magnético. Quando um homem entra em uma sala e se porta com desenvoltura, isso ativa algo no cérebro de uma mulher que é difícil de ignorar. Picos de dopamina e o subconsciente dela registrando informações. O cérebro dela busca segurança, competência e status, e a confiança autêntica preenche esses três requisitos instantaneamente. Imagine um homem entrando em um bar lotado. Ele não está procurando desesperadamente por atenção, nem fazendo nenhum show exagerado. Ele se move naturalmente, faz contato visual com algumas pessoas, sorri discretamente e não se desculpa por ocupar espaço. Ela percebe. Mesmo que esteja tentando não perceber, ela percebe. O sistema de recompensa neural dela começa a funcionar e, de repente, ele se torna mais interessante do que qualquer outra pessoa ali. Isso aconteceu. Compare isso com um cara cuja confiança é, na verdade, nervosismo disfarçado. Ele fica inquieto, se desculpa por existir ou explica tudo em excesso. O cérebro dele grita: "Por favor, me note." Mas tudo o que consegue é acender sinais de alerta no córtex pré-frontal dela. A atenção dela diminui, o interesse desaparece e ele se torna invisível. Nada ideal. A ciência por trás disso é fascinante. Estudos mostram que, quando os homens demonstram uma autoconfiança tranquila, isso desencadeia respostas de ocitocina e testosterona que fazem as mulheres se sentirem atraídas e seguras simultaneamente. E não é a arrogância que faz isso. A arrogância grita insegurança por trás de uma máscara, e isso é repulsivo. A confiança é firme, autêntica e emocionalmente independente. É o homem cuja disciplina acabou de ser concluída, enquanto a ansiedade tomava conta do volante e se debatia desesperadamente. Até os menores gestos importam. A maneira como um homem se porta ao pedir um café, como caminha pela rua ou como fala em grupo, comunica sutilmente que ele se sente confortável consigo mesmo. As mulheres são biologicamente programadas para captar esses sinais, geralmente inconscientemente, e associam essa presença à confiabilidade e à atração. Então, se você pensa que confiança tem a ver com se exibir ou se gabar, esqueça. Tem a ver com mostrar que seu sistema nervoso está sob controle, que seu ego não está no comando e que você consegue lidar com situações sociais com calma e compostura. Quando uma mulher vê isso, o cérebro dela faz algo interessante. Começa a reproduzir seus comportamentos, imaginar cenários com você e, sim, desejar mais. A questão é a seguinte: as mulheres conseguem sentir o desespero a quilômetros de distância. Não se trata de um grande gesto ou do momento perfeito para enviar uma mensagem. Trata-se de como um homem lida com suas emoções sem deixar de estar presente. Disponibilidade emocional é magnética, mas precisa vir acompanhada de uma atitude desapegada. Quando um homem consegue se conectar com as emoções dela, responder com empatia e manter os pés no chão, o cérebro dela o recompensa com ocitocina, a substância química que literalmente reforça o vínculo e o apego. Imagine a seguinte situação: uma mulher conta sobre um dia estressante no trabalho. Alguns homens imediatamente entram no modo resolver o problema ou começam a compartilhar demais seus próprios dramas, transformando a conversa em uma competição. O sistema nervoso dele acabou de sequestrar o momento e o interesse dela diminui. Compare isso com um homem que ouve, faz perguntas ponderadas, demonstra empatia e não entra em pânico com o silêncio. Ele está emocionalmente presente, mas não se deixa abater pelo peso da atenção dela. O cérebro dela reage, sinalizando sutilmente que esse homem é confiável, transmite segurança e, sem que ela perceba, é mais atraente. A teoria do apego corrobora isso. Homens com apego seguro naturalmente criam conforto sem perder o senso de si mesmos. Eles não analisam demais cada mensagem, não checam obsessivamente como a outra pessoa está ou tentam prever todas as suas reações. Sua presença calma ativa o ciclo de recompensa da dopamina, fazendo com que ela queira mais interações. Enquanto isso,
Respostas ansiosas ou evitativas tendem a criar sinais de estresse no cérebro dela, o que a afasta em vez de atraí-la. Então, sim, um dia ruim para um homem cujo ego se recusa a interpretar as instruções emocionais. Mesmo em pequenos gestos, a disponibilidade emocional funciona. Um aceno sutil, um comentário de apoio ou lembrar de pequenos detalhes de conversas anteriores mostram que ele está atento sem ser invasivo. Esse equilíbrio envia uma mensagem subconsciente. Estou aqui, me importo, mas não estou me perdendo nesta interação. Isso é atraente. A chave é o controle. O sistema nervoso e a regulação emocional de um homem se tornam sua arma secreta. Quando ela sente estabilidade, ele está efetivamente plantando sementes de desejo em seu subconsciente. Não se trata de ser perfeito, trata-se de estar presente sem sufocar, reagir sem pensar demais e conectar-se sem o pico de desespero que mata a atração. Portanto, a disponibilidade emocional sem desespero não é apenas encantadora, é uma vantagem psicológica. As mulheres são programadas para responder a essa mistura sutil de presença e independência, e os homens que a dominam muitas vezes se tornam figuras memoráveis em sua mente. É aqui que as coisas ficam interessantes. A intriga é irresistível e o cérebro adora um pouco de suspense. O desafio controlado, mais conhecido como jogo de aproximação e afastamento, é uma mina de ouro psicológica para a atração. Não se trata de manipulação, trata-se de criar tensão que mantenha a mente dela engajada, a dopamina fluindo e a curiosidade a mil. No momento em que um homem oscila entre a aproximação e o afastamento sutil, o cérebro dela começa a trabalhar, analisando e imaginando-o constantemente. Imagine uma conversa em que ele a provoca levemente, questiona uma opinião brincalhona ou estabelece um pequeno limite sem ser grosseiro. Ela ri, talvez revire os olhos, mas sua atenção aumenta. Sua mente quer decifrá-lo, prevê-lo, entendê-lo, e nesse processo, ela se envolve emocionalmente. Isso não é apenas um jogo. A neurociência mostra que interações positivas imprevisíveis ativam circuitos de recompensa, fazendo com que ela anseie por interação repetida. Pois é, isso aconteceu. Compare isso com um homem que concorda com tudo, repete cada palavra ou se esforça demais para agradar. A previsibilidade mata o suspense e o cérebro dela para de funcionar. De repente, a magia se dissipa e ele se torna apenas mais uma pessoa no fundo da cena. Nada ideal. O contraste entre disponibilidade e desafio cria uma tensão que alimenta o interesse e a preocupação mental. Cenários do mundo real estão por toda parte, brincadeiras sutis em uma conversa por mensagem, debates divertidos durante um encontro em grupo ou comentários bem-humorados sobre hábitos peculiares. Ela percebe muitas vezes inconscientemente que ele é envolvente sem se envolver demais, intrigante sem ser arrogante e presente sem sufocar. Seu subconsciente recompensa esse comportamento com mais atenção e excitação emocional. Até as menores ações importam. Uma resposta tardia, uma réplica espirituosa ou uma discordância confiante sinalizam que ele é interessante, independente e tem seus próprios limites. O ego dele pode entrar em pânico internamente, mas o resultado externo é magnético. A tensão emocional combinada com o envolvimento controlado é como dar ao cérebro dela uma mini montanha-russa de dopamina. É viciante. Portanto, o jogo de sedução não tem a ver com drama. Trata-se de criar uma sutil fricção psicológica que a mantém interessada. Ao introduzir uma leve imprevisibilidade, os homens ativam os circuitos de curiosidade primordial em seu cérebro, tornando-os mais difíceis de esquecer, mais fascinantes de se pensar e muito mais atraentes do que alguém excessivamente ansioso ou previsível. Sua mente continua a perseguir, imaginar e reproduzir essas interações muito tempo depois de terem acontecido. Propósito é magnético, ambição é magnética. Junte os dois, e você terá um homem cuja mera presença faz o cérebro dela vibrar. As mulheres são programadas, sim, biologicamente programadas, para notar homens que têm direção, objetivos e competência. Não se trata de riqueza ou status, mas sim de motivação visível e uma sensação de domínio sobre a própria vida.
Quando um homem fala sobre um projeto, uma atividade paralela ou até mesmo uma missão pessoal com foco sereno, o cérebro dela se ilumina com curiosidade e admiração. A dopamina dispara, a ocitocina permanece, ela não consegue parar de pensar nele, mesmo que ele não esteja tentando impressioná-la. Imagine a seguinte cena. Ele menciona casualmente a construção de algo significativo, um projeto que lhe apaixona, uma meta de condicionamento físico, uma atividade criativa. Ele não está se gabando, não está dando explicações excessivas, não está buscando elogios, ele está apenas descrevendo aquilo em que está investindo. O subconsciente dela capta competência, visão e estabilidade emocional. Ela começa a imaginar cenários onde a ambição dele poderia se cruzar com a vida dela, e de repente, ele se torna mais interessante do que qualquer outra pessoa que ela conheceu naquela semana. Em contraste, temos a falta de rumo, um homem sem direção ou objetivos consistentes. Ele divaga de um assunto para outro, não demonstra comprometimento ou passa horas navegando nas redes sociais sem nada para mostrar. O cérebro dela registra isso imediatamente como um comportamento de baixo valor. Ele não só não desperta atração, como também é subconscientemente codificado como menos confiável e menos estimulante. A ambição dele, ou a falta dela, é um ímã ou um repelente. Simples assim. A psicologia evolucionista também explica isso. Historicamente, as mulheres se beneficiavam ao se relacionarem com homens que podiam oferecer segurança, estabilidade e recursos. O propósito sinaliza os três, mesmo que sutilmente. Estudos mostram que competência visível e progresso aumentam a atratividade percebida, independentemente da aparência física. Em outras palavras, ela percebe quando ele está mental e emocionalmente investido em algo significativo. Ela consegue sentir isso até mesmo pelo tom de voz, menções casuais e entusiasmo discreto. A ambição também cria tensão e intriga. Ele é ocupado, focado e não está sempre disponível, o que aumenta seu valor percebido. O cérebro dela recompensa essa percepção de escassez e competência com maior atenção e investimento emocional. Até mesmo a maneira como ele fala sobre contratempos ou obstáculos demonstra sutilmente resiliência, que é apenas mais um gatilho de dopamina. Então, sim, um homem com propósito claro e ambição discreta não apenas se destaca, ele ocupa espaço na mente dela sem esforço. Seus objetivos agem como um ímã, sua consistência, como cola. As mulheres percebem isso em um nível subconsciente e, antes mesmo que ele diga "olá", novamente, ela já está pensando nele, imaginando-o e desejando mais. Então, vamos recapitular. As mulheres se apaixonam perdidamente por homens que dominam 4 comportamentos-chave: confiança inabalável, disponibilidade emocional sem desespero, um jogo de sedução lúdico e um propósito claro aliado à ambição. Cada um desses comportamentos ativa diretamente os sistemas de recompensa do cérebro dela: dopamina, ocitocina, circuitos da curiosidade, sem nenhum artifício piegas. É sutil, é psicológico e funciona porque respeita a dinâmica emocional de ambos. Aplicar esses comportamentos não tem a ver com truques ou manipulação, tem a ver com presença, controle e alinhamento com a sua própria vida. A confiança demonstra estabilidade, a disponibilidade emocional transmite segurança, o desafio lúdico desperta curiosidade e a ambição demonstra valor. Quando você combina os 4, a mente dela começa a repassar suas interações, imaginar cenários e, sim, a desejar mais. Quero ouvir suas experiências. Você já percebeu esses comportamentos funcionando na vida real? Comente abaixo. Eu leio tudo e costumo entrar em contato para discutir estratégias ou dar minha opinião pessoalmente. E claro, se este vídeo te ajudou a entender o que realmente desperta a atração, clique no botão gostei, compartilhe com seus amigos que precisam dessa perspectiva e, o mais importante, inscreva-se no canal. Aqui, analisamos a psicologia masculina, a dinâmica dos relacionamentos e estratégias de estoicismo de uma forma que você não encontrará em nenhum outro lugar. Sua jornada para entender a atração e dominar seu jogo emocional começa aqui. Mantenha-se atento, mantenha os pés no chão e continue observando. Seu cérebro e o dela estão ouvindo.